Técnica de meditação, você se baseou no Osho e fez algumas coisas mais curtas, é isso? Eu fiz algumas coisas que dão a possibilidade de ser mais curtas, né? Ou mais longas. Então, toda a metodologia é em cima de uma flexibilidade. Então, havia e há as estratégias do Osho que tem tempos fixos, estágios fixos. Cada estratégia são estruturas fixas. Então, o que eu bolei foi algo que permite com que a pessoa faça outros estágios, tenha uma opção de estágios maior. Ela pode fazer 9 estágios, ela pode fazer 8 estágios, ela pode fazer 7 estágios, ela pode fazer um estágio, ela pode repetir o terceiro estágio uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E todos os estágios ela pode mexer. A única coisa é que tem que ser na mesma sequência. Se ela faz, vamos supor, se eu coloco de 1 a 9 numerando, eu não vou fazer o terceiro antes do primeiro. Tem que ter uma ordem, né? Então, existe uma flexibilidade. E assim, os estágios, eles são... eu escolhi determinados estágios que têm algo em comum. Primeira coisa em comum são estágios que me encantam. Porque se você for conhecer ou fazer umas técnicas do Osho, você vai ver que tem estágio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem alguns que você tem mais afinidade e alguns que você tem menos. Então, por exemplo, o Guri Shankar é uma meditação que tem 4 estágios. Lá tem um estágio que me encanta, que é o Latihan. Mas não me encanta o primeiro estágio. E aí eu me pergunto, é possível fazer o Latihan sem os outros estágios? Minha conclusão prática, é possível. Então eu tenho uma outra combinação de estágios em que eu escolho os mais encantadores. Então, por exemplo, para mim é encantador o Rami, é encantador o Latihan, é encantador a dança, é importante o chacoalho, é importante o sentar em silêncio, é muito importante o gibberish. Então eu fiz uma seleção do que eu sinto que tem mais a ver, não só na minha experiência, mas como resposta que eu vejo dos alunos. E aí essa combinação. E aí você pode levar para casa e com isso, você pode fazer uma meditação profunda por 15 minutos, em vez de fazer 1 hora, que era o padrão. Ou você pode fazer por mais de 1 hora, se você quiser. Tudo depende do arranjo que você vai fazer. Mas o propósito e a essência é a mesma. O propósito e a essência da meditação, isso é uma coisa que pouca gente fala. Você vai ver uma técnica, você fala assim, vamos supor que é uma técnica que tem movimento. Você vai falar, você vai fazer isso, seus pés ficam assim, você deixa o joelho um pouco flexionado, mas isso não é a essência. A essência da meditação, ponto central e único e comum de todas as técnicas de meditação, é a disposição, a mobilização de eu estar presente, atentivo, com a consciência alerta ao momento. Então eu estou fazendo uma série de atividades, mas a essência é a presença. Então se eu esqueço disso, eu estou fazendo uma atividade. Se eu trago a presença, essa atentividade, aí eu estou fazendo uma meditação. Essa é a grande sacada. Então eu posso trazer essa atentividade para qualquer momento. Nesse momento eu estou me lembrando de estar com certa atentividade. Certa não, de ter atentividade agora. Então é uma experiência que treina de presença agora, não é uma técnica. Mas quanto mais eu pratico uma técnica, mais eu consigo que isso seja realidade na vida. E aí eu vou percebendo que as minhas ações, quando existe presença, quando existe atentividade, quando a minha consciência está ligada ao momento, as minhas ações não são as mesmas do que se eu estivesse no inconsciente, se eu estivesse no automático. Elas são diferentes. E elas são muito mais harmônicas, muito mais eficientes, mais amorosas, mais sábias. Essa é a grande sacada. Então eu treino essa presença durante uma técnica para que isso seja vivido na vida. E as técnicas são situações que facilitam esse treino, facilitam essa sintonia. E isso é individual. Eu pego técnicas que facilitam essa sintonia, mas alguém gosta mais de um, alguém gosta mais de outro. E ela vai se aprofundando naquela que ela sente que tem mais a ver com ela.
Agora, o grande ponto é essa lembrança, né, de trazer a presença. Né? E essa é a grande chave. Né? Não é só você fazer uma técnica, você tem que ter essa disposição. A técnica é um recurso, mas ela é algo mais. Né? A busca da pessoa não é pela técnica, a busca da pessoa é por um estado. Né? E aí ela usa uma técnica para se sintonizar com esse estado. O grande problema é que isso é entendido intelectualmente. Eu, por muitos anos, eu acho que, não sei, a gente se encontrou lá na Índia, a gente ouviu muito isso, né, com outras palavras do mestre. E eu ouvi isso ao vivo, quando eu estava no corpo, mas era só uma coisa que eu entendi mentalmente. Hoje, ultimamente, isso está saindo da teoria. É aquela história que o Osho mesmo fala, né? Várias cascas da cebola. Você tira uma para ficar pronto para chegar na outra. Né? Vai aprofundando. Vai aprofundando. Agora, para mim, assim, havia uma vontade, e há ainda uma vontade de passar para a próxima casca. Né? Pronto. Aí é uma questão de assim, uma vez que você saboreia, a cebola é uma metáfora interessante porque ela tem camadas, mas ela não é uma boa metáfora porque a cebola crua ela não deve ser agradável para a maioria das pessoas. Mas olha que eu conheço gente que come cebola crua igual se fosse maçã, viu? É mesmo? O Heitor, ele vai ver esse vídeo, ele vai ver. Então, mas assim, vamos supor que existia uma cebola gostosinha, né, para a maioria das pessoas. Aí sim, aí isso é uma boa metáfora. Legal. Falar em cebola, a alimentação aqui é vegana? É vegana. É vegana. 100%. Você tem essa proposta, né? Tem essa proposta. Legal. E você que proporciona a alimentação para as pessoas? Sim, eu que proporciono todos os ingredientes. Uhum. Ultimamente, quem tem cozinhado é a minha companheira, nesses últimos retiros. Ela está fazendo umas comidas muito gostosas, todas veganas, isso para o almoço. Né? Uhum. Como eu falei, o de jejum, ele é as próprias pessoas que o preparam. Então eu dou os ingredientes, tem granola, tem leite vegetal, tem queijo, tem pão, tem presunto, enfim, tem frutas. E à noite é a sopa? Tem manteiga vegana, tem patês. Ou seja, requeijão. Não deixe de vir se vocês gostam de comer bem, né? É gostoso. E assim, aí o jantar é as próprias pessoas que preparam, aí é sopa, né? E aí sim, se o pessoal quiser, como eu falei, tem bastante liberdade, se eles quiserem fazer torrada de pão, sabe, põe no forno. Se quiser fazer algum ingrediente a mais. Então, você deixa as pessoas cozinharem para proporcionar talvez uma experiência desse encontro, estando no estado mais próximo do meditativo, é isso? Não? Sim, é isso. É isso mesmo? Uma coisa também de criatividade, de liberdade, de não direcionamento, né? E de interação, de participação e principalmente de senso de comum. Senso de colaboração, senso de eu estar fazendo para um grupo, para nós. A gente viveu, eu morei em comunas na Alemanha, na Itália, e a sensação de você ser um membro da comuna, você se sente parte de um todo, contribuinte com um todo. Você quebra um pouco aquela ideia do egoísmo, fazer só para mim. E isso é bastante legal, eu sinto que funciona muito bem, as pessoas entendem isso, pelo menos é o que demonstram. E, por exemplo, eu deixo tudo arrumado, né? Todas as coisas limpas, varridinhas, banheiro. Mas aí, quando chega as pessoas, assim, agora a responsabilidade não é mais minha, a responsabilidade é nossa. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa suja no chão, quem vê tem todo o estímulo de procurar limpar aquilo. Então, eu digo onde é que estão as vassouras, né? O banheiro, o lixinho do banheiro. Não vai ter ninguém que vai ver se está cheio. Você mesmo é que vai encher. É um senso de responsabilidade, não é o cuidador, né? Você tem alguém que cuida. Você tem que desenvolver esse estado de percepção e de ação, de resposta.
para que o ambiente se torne harmonioso para todos. Porque isso traz a pessoa mais para o presente, né? Para próximo aqui. Você não, a sua cabeça não está lá no filho que você largou, quem vai ser o próximo presidente, mas tem um papel higiênico ali que precisa ser trocado. Exatamente. Precisa ter trocado. É você que está ali, você troca. Né? Porque eu não estou delegando para um terceiro, então eu assumo a responsabilidade. Isso que você falou, né? E aí eu tenho que ficar alerta para perceber as coisas, né? E aí agir de acordo. Funciona, é incrível. Eu até fiquei receoso, né? Falei, pô, se eu fizer isso, eu não vou estar dando uma ideia de que eu estou eximindo a minha responsabilidade. Ou incentivar o anarquismo. Mas não é a observação que eu tenho. A resposta foi diferente. A resposta é. Mas eu tenho que explicar. Isso que eu ia te perguntar, quando as pessoas chegam aqui, você conversa com cada um, você reúne todo mundo e bota as regras do jogo, é assim? Isso. Quando a gente começa, a gente tem uma roda, tem apresentação, etc. Mas tem um momento, logo no início, no primeiro dia, em que eu chamo as pessoas e explico várias coisas. Explico coisas práticas, por exemplo, sobre a água, o copo que você vai usar, onde estão os talheres, sobre essa questão da alimentação, sobre a questão do senso participativo. Coisas práticas, por exemplo, coisas sobre cuidado para você não andar no mato descalço, né? Porque aqui tem cobra, como todo sítio tem, né? Não que tenha cobra. Mas é para você olhar para o chão quando você estiver andando. Você que morou em sítio, você sabe, né? Eu ando olhando para o chão. Eu ando olhando para o chão. Todo mundo que mora na roça tem isso projetado, automático. Então você tem que falar, porque a pessoa veio de cidade. Né? Eu não vejo cobra faz, acho que uns 2 anos, na verdade. Sério. Mesmo roçando aqui. Mesmo roçando. Eu acho que faz mais de 2 anos. Mas é um risco, é uma possibilidade. Sim. Então são dicas gerais que eu tenho esse encontro. E aí a gente começa, né, a explicar qual que é a ideia da meditação, qual que é a proposta, para tornar a coisa o menos teórica possível, o mais vivencial possível. E quebrar a ideia de que é algo religioso, místico, esotérico. É algo para a vida. É algo para você estar vivenciando esse estado quando você está trabalhando, quando você está convivendo com uma pessoa, quando você está caminhando. A diferença que isso faz, né? E isso realmente é um processo de desencanamento. A pessoa fica encanada, remoendo pensamentos o tempo todo. E acha que isso é normal. Meditação é justamente reduzir esse ruminar. Aí eu tenho uma terminologia própria, eu tenho uma didática própria, eu uso o modo ruminando, um termo que eu uso. A gente está ou no modo ruminando ou no modo percebendo. E aí eu vou colocando de tal forma que as pessoas vão entendendo isso. A gente faz uma prática e aí existe o convite para a pessoa verificar se ela conseguiu se manter mais no modo percebendo. Então ela vai aprendendo a esse reconhecimento, né? Porque se a pessoa nem se preocupa com isso, ela sempre escorrega pelo modo ruminante. A tendência é essa. Para você se lembrar, o modo mais natural é o modo percebendo, mas a gente está tão condicionado, né, socialmente, que se embarcar a gente fica ruminando e nem sabe. A maioria dos nossos sofrimentos, elas são evitáveis. Uma coisa que é difícil da pessoa entender, mas não são as situações o problema. O problema é o que eu penso sobre as situações. E aí que entra a ruminação. O problema é a ruminação que eu tenho. E se eu fico só no modo percebendo em relação às situações, as situações elas ganham uma simplicidade, uma leveza real. Então não é algo teórico. E aí que eu sinto o meu grande salto quando isso deixou de ser teórico. Porque teve uma época que era só teórico. Eu passava na teoria. Hoje não. Então eu queria que você falasse desse ponto, que eu gosto desses pontos de mutação aí. Quando você saca alguma coisa, tem um insight, fala, puxa vida, vim entendendo diferente e agora... Porque aí, né, eu não sei exatamente qual que foi o momento, mas... Você acha que foi mais um processo, então? Eu acho que foi um processo, mas teve sim um elemento que foi o elemento que me fez ver que a realidade da vida não era a realidade da teoria.
Então, tem um momento em que eu tive que reconhecer e admitir que eu não estava vivendo aquilo. Aí houve uma mobilização para puxar o estado que a meditação trazia de presença para esse momento. Só que esse puxar, né, é algo que tem algumas estratégias que facilitam isso. Eu acho que depende da abordagem. Por exemplo, se você tem uma estratégia muito rígida, você tem uma estratégia que você tem que ficar ligado apenas em um aspecto da realidade, um foco, sabe? Eu só posso ficar atento a um ponto na parede, por exemplo. A vida é muito múltipla. Então, dependendo da abordagem que você tem, você pode facilitar ou não o que eu chamo de transferibilidade. Quando eu percebi isso, que estava faltando algo na minha vida, em termos reais, eu cunhei o nome, transferibilidade. Está faltando transferibilidade. E aí que está, você falou o ponto de mutação. O ponto de mutação para mim foi, durante uma prática, ter o reconhecimento se eu estou ou não presente de fato, naquele momento. A chave é a palavra reconhecimento. Eu reconheço que eu estou presente agora ou não. A gente conversou até isso na nossa live. Então, quando eu reconheço se eu estou ou não durante uma prática, fica mais fácil de eu reconhecer na vida. Então, eu percebi que o que conta não é a formalidade da técnica, não é o que você está fazendo na técnica, e nem é o estar presente na técnica. O que conta é o reconhecimento do estar presente. É aí que o pulo do gato, o pulo que você falou, né? É justamente isso. Quando eu comecei a sacar o reconhecimento, aí ficou mais fácil de eu puxar isso para a vida. E aí eu tenho uma estratégia, eu pratico e eu apresento uma série de estratégias que vieram do Osho, né? Por exemplo, chacoalho, dança, latiranga, Shankar não, o Ramen, enfim, são várias técnicas, mas só teve uma que foi eu que bolei, né? E para mim essa é que tem mais transferibilidade, porque ela enfoca mais no reconhecimento. E eu comecei a praticar mais extensivamente essa estratégia. E aí sim, eu fui perceber, aí eu comecei a trazer mais presença para o dia a dia. Aí se você vai perguntar para mim, aliás, ontem eu gravei um vídeo, eu até sugiro que você... Se quiser, você me dá o link que depois eu coloco na descrição. Então beleza, eu gravei pra explicar ontem, isso. Vai ser publicado na segunda-feira, que eu falo isso, né? Que na verdade o estar presente, o mais importante é essa questão de ser vivencial e não teórico. E, enfim, é mais ou menos esse mesmo assunto. Mas assim, a questão do estar presente, nessa estratégia que eu criei, ela facilita a lembrança. Então, existe uma... Eu não vou explicar agora a estratégia. Mas, enfim, aí ficou mais fácil para a vida. Quando eu estou no dia a dia, antes era frustrante pelo fato... era esse o ponto. Era o ponto de eu me frustrar por não estar presente. Aí, de repente, eu percebo que começa a haver um pouco mais de presença no dia a dia. Veja o que eu falei. Eu comecei a perceber um pouco, não muito, mas esse pouco já faz muita diferença. E quando você percebe esse pouco, e o que ele provoca, você fala, uau, eu quero mais do que esse pouco. E aí sim, você vai ampliando. E aí o barato é que eu vou me dando conta de fato que esse pouco vai aumentando, esses momentos de presença vão aumentando. Incrível que pareça, para mim, os momentos de conexão humana, que teoricamente seriam os momentos mais difíceis de manter presença, são os momentos mais fáceis, para mim. E, no entanto, você vive aqui sozinho praticamente, né? Sim, no entanto eu vivo aqui sozinho. Você optou, né? Mas assim, quando eu tô com alguém,
Por exemplo, agora, nós estamos conversando, eu estou me expressando. Eu sinto que o meu nível de presença agora, nesse momento, ele é maior do que a maioria do meu dia. E eu estou interagindo. Então, quando eu estou com outras pessoas... Mas aí eu tenho que me lembrar. Você tem que se lembrar? Eu tenho que me lembrar. Quando você está sozinho? Não, eu sempre tenho que me lembrar. Você sempre tem que lembrar. Mas eu imagino que quando você está com o outro... Eu sou canceriano, né? O outro tem um efeito muito grande sobre mim. Então, isso me traz para o presente. Opa, eu tenho que me colocar em relação a isso. Isso. Quando eu estou sozinho, eu posso divagar, eu posso fantasiar. Porque não tem o estímulo do outro, né? É assim que acontece comigo. Talvez também comigo, talvez também. Só que assim, como eu tenho essa mobilização de trazer em todos os momentos da vida, não que eu consiga... Sim. Você tem essa intenção. Eu tenho essa intenção. E eu sinto que eu fico, sim, bem mais presente nos momentos sozinho, em várias situações, né? Então... Opa, peraí, sozinho ou com as pessoas? Sozinho. Não, eu digo que eu também consigo esse nível de presença enquanto eu estou sozinho. Tá. Então, não é assim, quando eu estou sozinho eu não tenho nada de presença, quando eu estou Não. Nas duas situações. Eu achei que quando tinha as pessoas, para você era mais natural, mais fácil, está sendo mais natural e mais fácil. Eu só estou dizendo que não é ausente a presença quando eu estou sozinho, mas quando eu estou com outras pessoas, principalmente quando eu estou falando de meditação. Porque falar sobre sem estar vivendo na hora, esse é o grande equívoco, porque é morto você falar sem você estar vivendo na hora. E aí sim fica mais fácil eu me lembrar. Entendi. Porque eu não quero ser morto, falar que nem um papagaio. O Osho falava super pausado, né? E ele falava assim, preste atenção nos intervalos entre as palavras, né? Aí realmente, aí já é um processo top, né? Um upgrade. Aí já é um upgrade. Eu acho que poucas pessoas estão preparadas de perceber o valor da pausa. Quer ver? O valor da pausa. Nessa pausa é mais fácil você sintonizar com a consciência. Então, e é claro, ele estava num nível, né, que não dá para comparar, né? Mas só que ele lançava pausa na medida da possibilidade da pessoa poder desfrutá-la. Tanto é que em Puna 1, isto é, antes dele ir para os Estados Unidos, a fala dele não tinha tanta pausa. Porque as pessoas não estavam preparadas para pausa. Ele falava mais rápido, não sei se você notou isso. Não reparei. Nos vídeos, dá uma sacada. Como ele fala mais rápido na Puna 1, né, antes dele ir para de 81 para baixo. Depois, aí sim, ele foi aumentando as pausas depois. Mas é na medida da capacidade que a gente tinha de desfrutar esse momento. Hoje em dia, eu sinto, sério, hein? Não estou dizendo que é 100%, mas hoje em dia, as pausas para mim são muito mais ricas do que a fala. Não era assim antes. Eu consigo desfrutar as pausas. Às vezes eu quero uma pausa mais longa. Mas é isso. Mas nesse momento eu não estou tendo tanta pausa. Mas a gente pode dar uma pausa. Ou a gente pode finalizar. Beleza. Aliás, eu acho que a gente já foi... A gente já colocou bastante coisa importante, né? Já mostrou quem você é. Mostramos esse espaço, que é o seu trabalho, né? Nesse momento. Se você quiser falar mais alguma coisa... O espaço é seu, mas por mim a gente só dá as indicações práticas de como que as pessoas podem chegar aqui, né? Você vai passar seu Instagram e telefone e tal, a gente coloca tudo na descrição. Tá. O que eu tenho a dizer é que eu não tenho muita postagem no Instagram. A minha ênfase é no canal do YouTube. Então eu tenho um canal do YouTube que eu posto toda semana, né? Toda semana eu posto um vídeo novo. E aí a gente pode colocar assim na descrição como chegar a esse canal. O assunto é meditação? O assunto é meditação.
e também o meu site. E esse é o meu xodó. Meu site é o meu xodó, Spaco Presenca, a gente pode colocar lá, mas spacopresenca.com.br, que lá explica a proposta dos retiros, os próximos retiros estão em agenda, lá também tem vídeos, né? Tem no menu do site. Tudo que está no YouTube tem no site também em termos de vídeo, tem a página sobre local, enfim, tem várias coisas. Legal. Aí o meu xodó, então no Instagram, assim, todo mundo fala Instagram, e eu não consegui engatar ainda, sabe? Não, eu também não dei certo com isso aí, não. Eu acho que o Instagram é muito mais comercial, é para produto, né? E é um pouco mais descartável que o YouTube. YouTube, se você coloca uma perene, né? Fica lá, as pessoas chegam, conseguem achar as coisas antigas. Exatamente. É assim que funciona. Embora o Instagram ele tenha uma visualização um pouco maior, né? Inicialmente muito maior do que o YouTube, mas é uma coisa que vale por um dia, né? Pois é quase descartável, eu vejo. Agora, os meus vídeos, eles estão lá, tem mais de 200. 200? Sério. Uau, quem gosta de meditação, então. Legal. Escuta, no Instagram, não sei como é que tá no site, eu não pesquisei, mas você coloca ali algumas meditações para as pessoas, com as etapas, para as pessoas fazerem e tal, com as músicas ou não? Olha, eu tenho no meu canal do YouTube explicações de técnicas do Osho, algumas. Dinâmica, Kundalini, Nada Raja, Nada Brahma, tem algumas. Tá público. Tá público. Agora, existe no site, no menu, curso online. Aí sim, eu tenho um curso de meditação online, que a pessoa tem que se inscrever pelo Hotmart. Se clicou lá, você vai cair numa outra página, você é direcionado a uma outra página. Explica em detalhes como funciona. Tem um vídeo meu explicando bem legal sobre como é esse curso de meditação online. E aí lá tem um botão para você, clicando lá, você cai no Hotmart para poder se inscrever. Aí sim, é uma coisa didática, porque embora eu tenha 200 vídeos no canal do YouTube, são vídeos soltos, não existe uma sequência didática, né? E agora nesse curso não, conceitos, tudo um atrás do outro, técnicas, 9 estágios, como é que eu faço cada estágio, demonstração, áudios próprios para você fazer essas técnicas. Enfim, é uma coisa completa. Hoje tem 26 videoaulas nesse curso de meditação online. 26. Tem encontros online ao vivo comigo uma vez por mês. Então as pessoas que se inscreveram vão pelo Zoom tirar suas dúvidas. Eu posso colocar algo. Que legal. Então é algo assim mais assim, professoral mesmo, didático, né? Para quem tem interesse real. E aí vai ter as coisas bem mastigadinhas, bem explicadinhas, bem simples. Uma das coisas da meditação é você tirar conceitos equivocados. Existe muito equívoco em relação, ou diferenças, né? Então eu tenho que ser muito claro qual que é a proposta para a pessoa assimilar, aproveitar e viver. A ideia é que isso faça parte da vida de cada um. O primeiro ponto é saber da importância disso. A importância de sair dessa mente disparada e chegar numa mente menos disparada. E aí você acessa mais facilmente a sua realidade, a sua sabedoria. Então esse que é a proposta geral, tanto do curso de meditação online como dos retiros. Eu quero terminar com uma provocação. Do jeito que você fala, você vai dar continuidade, eu já sei, não vai terminar com a provocação. Eu lembro do Osho, em algum momento, falando de que é fácil meditar sozinho no meio da natureza. Que a coisa mesmo, que você vai saber se você está meditando, eu acho que ele usou marketplace, né? O negócio é... Mercadão, mundão. Quando você está no mundão, né? Efervescente ali, né? E aí? Provoquei já. Não, é ótimo. Isso mesmo? É lógico que é isso mesmo. É fácil você estar presente quando você está... Se você tem essa proposta, sem desafios, né? Você está se relacionando com pessoas, os desafios são muito maiores. Você está na bagunça, os desafios são muito maiores. Mas se você vence lá, aí... aí que está. Eu não vou me deslocar de um lugar que eu me sinto muito bem procurando desafios. Eu quero ficar na boa, onde que eu estou em sintonia comigo. Agora, quando eu vou para o mundão,
Eu vou no caso de São José dos Campos, eu me sinto que eu estou vivendo a coisa, eu não sinto que existe um disparate, sabe, entre o que é a minha sintonia de presença aqui e o que é a minha sintonia de presença lá. Eu consigo ficar na boa lá também. Sim. Então, esse que é o ponto. Sim, sim. Está bem, tanto aqui quanto lá, né? Está bem tanto aqui como lá, mesmo no supermercado barulhento. Uhum. E o convívio, né, você se relacionar com alguém, né, sempre é desafios. Existe um prazer, um amor, mas sempre é desafios. Eu prefiro esse equilíbrio. Embora eu penda mais para a solitude, mas eu acho hiper, super importante o convívio, o relacionamento. Na medida que eu me sinto confortável. Sim. Porque existe uma coisa que só com o relacionamento acontece. Exatamente. E outra que só com a solitude acontece. Isso, esse equilíbrio é importante. Beleza. É isso aí. É isso aí. Não foi tão grande a provocação. Não, mas eu sabia que você tinha a resposta já. Com o tempo que você tem aí. Isaguian, obrigado então. Falou. Até mais.